Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Covid-19 é uma novidade, com desafios próprios, muitos deles que a gente nunca tinha vivenciado antes. E a universidade, ela é a grande geradora de ciência, a grande geradora de soluções técnicas. É a universidade no Brasil quem mais deposita patente, é a universidade que gera mais conhecimento publicado, científico e técnico. Então a solução vai sair da ciência. E no Brasil o repositório da ciência se encontra principalmente nas universidades. Esse é o virologista Flávio Fonseca, do Centro de Tecnologia em Vacinas, do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG. Pesquisadores da universidade estão entre os especialistas que compõem uma frente de estudos sobre a Covid-19 reunida pelos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Eu sou Graziele Mendes e esse episódio do Politiza é sobre o papel e os desafios da ciência e principalmente o das universidades no enfrentamento dessa pandemia. Enquanto você ouve esse podcast, milhares de pesquisadores do mundo correm contra o tempo, debruçados sobre microscópios, testes, gráficos, tabelas, perguntas, dúvidas, hipóteses e possíveis soluções para combater o novo coronavírus. No Brasil, 95% das pesquisas são realizadas pelas universidades públicas, segundo a Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Em Minas, o virologista do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, Flávio Fonseca, detalha as diferentes frentes de trabalho que mobilizam pesquisadores da universidade nessa batalha contra o Covid-19. A primeira frente, a mais emergencial, é o apoio ao diagnóstico dado aos hospitais públicos e privados do Estado e também à FUNED. Nós montamos um sistema de diagnóstico semelhante a todos os sistemas que têm sido criados para o diagnóstico internacional para a Covid-19, baseado em reações que detectam a presença do genoma viral. E montamos um fluxo para recebimento de amostras e apoiar o Estado e as instituições públicas e privadas no diagnóstico da virose, uma vez que nós mapeamos que hoje existe um represamento enorme na capacidade diagnóstica do Estado. Então há um número enorme de amostras ainda sem definição, sem diagnóstico, aguardando que esses testes sejam feitos em instituições como a FUNED, públicas, ou privadas. A segunda ação é o desenvolvimento de testes diagnósticos mais simples e imediatos, do tipo teste rápido ou teste sorológico. Por quê? Em razão da complexidade do teste de detecção do RNA viral, que é o teste amplamente utilizado, ele só será aplicado em situações onde o paciente está hospitalizado, por exemplo. Para as pessoas que são assintomáticas ou têm poucos sintomas, aquelas que não procuram atendimento médico, esse diagnóstico não será disponibilizado. Portanto, os diagnósticos mais simples, como o teste rápido, semelhante ao teste de gravidez, são importantes para determinar, por exemplo, o tamanho do surto real, ou a quantidade de pessoas infectadas que circulam, porque são essas pessoas assintomáticas e sintomáticas, mas com poucos sintomas, que são os principais dispersores. Então essa ferramenta é essencial para o controle da pandemia e da epidemia de uma forma geral. O apoio ao diagnóstico está plenamente implementado e funcionando e já recebendo amostras e gerando resultados, ou seja, pesquisa de RNA viral como positiva ou negativa para hospitais
e entes particulares e públicos, né, que procuram o nosso apoio para o diagnóstico. Em relação ao desenvolvimento de testes sorológicos, nós estamos numa etapa intermediária. Normalmente, né, a elaboração desses testes leva até 8 meses, 1 ano. O nosso objetivo é fazer o desenvolvimento desses testes num tempo recorde, em razão da emergência, né? Então, nós nos propusemos a trabalhar com um prazo de 3 meses para o desenvolvimento desses testes. E por último, a vacina. Nós sabemos que vacinas são projetos de longa duração que podem, na realidade atual, levar de 1 a 2 anos para ficarem prontos, e nós estamos iniciando o desenvolvimento através do desenho das possibilidades de vacina. Então esse vamos dizer assim, a ação mais inicial dentre essas 3 principais frentes de ação do CT Vacinas. Ainda voltadas para diagnóstico, combate e tratamento da Covid-19, estão em andamento na UFMG testes de fármacos e desenvolvimento de equipamentos e materiais como respiradores e máscaras. Apesar dos muitos desafios técnicos e tecnológicos, o pesquisador não tem dúvida de que os mais difíceis são os financeiros. Dificuldades técnicas são muitas, mas nós temos uma equipe técnica, cientistas altamente capacitados e que conseguem, desde que haja o aporte de recursos, né? Porque a ciência não é barata, mas ciência não é gasto, ciência é investimento, porque ela dá retorno. Nós temos uma capacidade técnica instalada gigante para conseguir passar por todas as dificuldades e gerar as respostas necessárias para o público principal, que é a população de uma forma geral. Universidades públicas existem para servir a população e nós temos trabalhado nesse sentido. Obviamente, quando eu falo de custos, né, esse tipo de projeto, né, de pesquisa não é barata, e esses recursos estão chegando, mas estão chegando de forma muito lenta. Para você ter uma ideia, nós temos trabalhado com recursos próprios, que nós já tínhamos captado para outros projetos, e esses recursos é que estão subsidiando o desenvolvimento atual, inclusive a instituição de sistemas diagnósticos, o início dos projetos de vacina e de novas modalidades diagnósticas, tudo tem sido financiado com recursos que nós já tínhamos e que eram muito parcos. Há promessas e há sinalizações no sentido de que novos recursos chegarão de forma emergencial, recursos até vultosos, mas a gente ainda tem dificuldade de receber esses recursos. O financiamento de pesquisa, que sempre foi um gargalo da ciência e da tecnologia no Brasil, ganhou contornos dramáticos em 2019, quando o Ministério da Educação anunciou o corte de 30% no orçamento das universidades federais. Num efeito cascata, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, admitiu a redução de mais de 5.600 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Em Minas, a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa, também anunciou o corte de outras 5.000 bolsas de iniciação científica e suspendeu novos editais. As notícias geraram forte reação e mobilização das comunidades acadêmica e científica, que formaram uma marcha pela ciência. Reitores, professores, pesquisadores, estudantes, representantes de entidades de fomento e autoridades na área percorreram o país para protestar contra os cortes e conscientizar sobre o papel da ciência e da tecnologia, sobretudo das universidades no Brasil. Essa marcha chegou à Assembleia Legislativa de Minas e fortaleceu a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia, lançada em 7 de maio de 2019. A presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Casa, deputada Beatriz Cerqueira, ressaltou o papel político dessa mobilização com um discurso em plenário no dia seguinte. Nossa casa lançou ontem, com a participação, a assinatura de 75 parlamentares, uma frente parlamentar em defesa da pesquisa, ciência e tecnologia. Nós tivemos, antes da nossa audiência pública que debateu a importância da ciência, pesquisa e tecnologia e o lançamento da nossa frente, uma
presença importantíssima da Marcha pela Ciência e em defesa da FAPEMIG, com mostras que ocuparam vários espaços da nossa casa, projetos da UFMG, do Cefet, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fundação Ezequiel Dias, podendo demonstrar a importância que tudo é para o nosso país. Então é urgente que nós possamos chamar essa responsabilidade do debate, assim como nós já chamamos o debate sobre ciência, pesquisa e tecnologia, porque eu acho que é um pouco isso que as pessoas esperam da gente. Porque se nós não trouxermos isso, não sei como cada um de nós vai responder à sua base no futuro, quando não tiver Instituto Federal, quando não tiver cursos nas universidades federais, quando as nossas universidades começarem a fechar e quando nós tivermos a propagação do ensino superior somente pela iniciativa privada. Para amenizar a situação no Estado, a Assembleia discute desde então uma PEC, proposta de emenda à Constituição Estadual, que torna crime de responsabilidade a retenção de recursos previstos para a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, e para as duas universidades do Estado. Pela Constituição, pelo menos 1% do orçamento de Minas deve ser destinado à FAPEMIG e, no mínimo, 2% para as universidades do Estado. Mas o valor previsto no orçamento de 2019 para as duas universidades não ultrapassou 0,5%, segundo o deputado Cristiano Silveira, do PT, que apresentou essa proposta para garantir o cumprimento dos mínimos percentuais. Num debate sobre o assunto na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, esclareceu por que defendia essa PEC. O que nós estamos aqui fazendo não é um choro por dinheiro, é simplesmente nós realmente convencermos o poder público, e a Assembleia Legislativa está conosco, isso é muito importante, de que é importante a continuidade do que nós estamos fazendo em Minas Gerais em termos de ciência, tecnologia e inovação. Para o nosso futuro, hoje nós temos dificuldades, inclusive, para nós termos bolsas de iniciação científica. E quando nós perdemos a capacidade de instruir os nossos jovens para a ciência, é a mesma coisa de acabar com a escola de base do Atlético do Cruzeiro. Amanhã você não vai ter jogador. Nós precisamos ter cientistas. A reitora da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa, alertou para o fato de que a pesquisa no Brasil só sobrevive com dinheiro público. A pesquisa, ela é essencialmente pública. É quase que 100% da pesquisa, ela é fomentada com recursos públicos. Estamos aqui, sim, para disputar os fundos públicos. E nós temos que entender que a educação tem essa condição de ser realmente a grande base de sustentação da pesquisa, da extensão, do tripé das nossas universidades. E a sociedade clama por desenvolvimento, avanços científicos, por mais ciência. E é por isso que a Universidade do Estado de Minas Gerais, nós temos dito em todos os lugares que fomos, nós queremos ver garantido que o recurso mínimo constitucional seja repassado para a FAPEMIG. E a vice-reitora da Unimontes, Ilva Ruas, disse que a Universidade Estadual de Montes Claros, no norte de Minas, depende dos recursos da FAPEMIG para fazer pesquisa. Nós que somos uma universidade estadual, que somos uma universidade nova, né, que estamos menos de 20 anos, nós instalamos vários programas de pós-graduação, nós dependemos basicamente da FAPEMIG para o financiamento das nossas bolsas, né, as bolsas de produtividade, bolsa de iniciação científica, que nós não temos, por sermos uma instituição jovem, competir com as grandes universidades, o CNPq, nós não temos ainda no status, né, de ter os pesquisadores sênior. Nós queremos produzir, nós queremos ser uma universidade como as demais, né? A proposta de emenda à Constituição que torna crime de responsabilidade o descumprimento dos percentuais mínimos de recursos na FAPEMIG e nas universidades estaduais tramita em primeiro turno na Assembleia Legislativa. No fim de 2019, o Ministério da Ciência e Tecnologia informou que, para 2020, o orçamento da pasta ficaria livre de contingenciamento
mas o total de recursos, cerca de 11 bilhões e 800 milhões de reais, é menor do que o do ano anterior, que superava 13 bilhões. Mas a nova realidade imposta pela pandemia de Covid-19 obrigou o poder público a uma revisão de prioridades. Em abril de 2020, os Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia anunciam uma verba adicional para pesquisa, 50 milhões de reais, para financiar estudos sobre métodos de diagnóstico, tratamento e bloqueio da transmissão da Covid-19 no país. Na Assembleia de Minas, em um acordo assinado com a UFMG, as duas instituições se comprometem a atuar em conjunto no monitoramento, contenção, prevenção e enfrentamento da pandemia. A ideia é que o Legislativo e a Universidade trabalhem em parceria em relatórios técnicos científicos, elaboração de leis, além de instrumentos de fiscalização de políticas públicas e também material informativo, aliás, já disponível no portal almg.gov.br. Na assinatura desse protocolo, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, afirmou que o conhecimento científico qualifica a atuação do Poder Legislativo. Nada melhor do que nos aliarmos à ciência para que, através do conhecimento técnico, possamos pautar não só os projetos de lei dessa casa, e eu tenho certeza que com as informações técnicas e científicas que vão nos fornecer através desse protocolo, a Assembleia de Minas será mais assertiva, mais efetiva e terá uma atuação ainda mais profícua na ajuda ao combate a esta pandemia. E a reitora da universidade, Sandra Goulart, reiterou que a universidade está à disposição para subsidiar com ciência as ações do poder público. Nós estamos à disposição da Assembleia para fornecer estudos, análises que possam ajudar na tomada de decisões dos deputados e deputadas. A UFMG, ela tem uma expertise em várias áreas do conhecimento, está empenhada, está trabalhando com o Estado de Minas Gerais, com o município de Belo Horizonte e vários outros municípios, combatendo, enfrentando a Covid-19, como é próprio de uma instituição como a UFMG. Na ponta do processo, o virologista da UFMG, Flávio Fonseca, garante que os pesquisadores e as universidades brasileiras estão prontos para enfrentar esse cenário incerto e desconhecido, mas precisam de uma compreensão ampla sobre o seu papel na sociedade. A gente já mostrou o potencial para gerar essas respostas, porque nós já conseguimos instituir novos sistemas diagnósticos, estamos trabalhando em novos sistemas diagnósticos, estamos dando suporte ao diagnóstico. Uma vacina não vai sair de uma empresa, ela vai sair de um laboratório ou de um consórcio de laboratórios de pesquisa. Então, tanto o governo como o público, tem que entender que a ciência ela é um investimento e quando ela é investida de forma séria, ela dá o retorno esperado. É por isso que a universidade precisa ser encarada como parceira, tanto para ações emergenciais, como é o apoio diagnóstico que está sendo oferecido, como é a montagem de sistemas em impressora 3D, de respiradores em sistemas 3D, como está sendo oferecidos, e de soluções como máscaras de proteção de baixo custo, como estão sendo desenvolvidas dentro da universidade. Então são ações emergenciais, como ações de médio e longo prazo, incluindo soluções vacinais, soluções de novos diagnósticos, estudo do vírus, estudo da genética do vírus, para a gente até evitar que novos surtos como esse possam acontecer novamente. Então a ciência, ela não é a única resposta, mas ela é uma resposta essencial para esse contexto de conhecimento que a gente precisa. Eu sou Graziele Mendes e esse Politiza tem participação de Natasha Werneck na apuração e produção, trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios estão na página lmg.gov.br/rádio e em plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.